Palavra de Deus. 1 Reis. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, nós vamos, mais uma vez, meditar na palavra, que é o nosso foco, é o foco deste canal. Estudar a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 7. E aqui eu chamo a sua atenção para a data que esse livro foi escrito, 992 anos antes de Cristo. Então, aqui nós vamos falar do Palácio de Salomão. Versículo 1 diz que depois Salomão edificou a sua própria casa em 13 anos e a acabou toda. Então, nós entendemos aqui que nesse versículo 1 do capítulo 7, como o templo foi construído primeiro, então, do mesmo modo, será construído primeiro na idade do reino vindouro, e logo os edifícios governamentais serão construídos. Então, o templo tem que ser primeiro, né? Porque a adoração de Deus, da qual o templo é um tipo, é a coisa mais importante que há. Então, a gente pode fazer essa comparação também nisso que nós estamos falando, lá em Ezequiel, no capítulo 40, versículo 48. E o versículo 2 diz assim: deste modo edificou também a casa do bosque do Líbano, cujo comprimento era de 100 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados, sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com vigas de cedro sobre as colunas. Versículo 3. E acima estava coberta de tábuas de cedros sobre as vigas, que se apoiavam em 45 colunas, cada fileira tinha 15 colunas. E havia 3 ordens de janelas, uma janela de frente à outra em 3 ordens, e todas as portas e ombreiras eram quadradas, e as janelas estavam de frente, uma às outras em 3 ordens. Também fez um pórtico de colunas, que tinha de comprimento 50 côvados, e 30 côvados de largura, e havia um pórtico que estava diante das outras com as suas colunas e grossas vigas correspondentes. Então, aqui a gente entende nesse versículo 6 que isto era, sem dúvida, uma coluna coberta, tinha um teto, mas não tinha lado. Então, de fato, as colunas eram suas únicas paredes. O versículo 7 fez deste modo também o pórtico para o tronco, onde havia de julgar, o pórtico do juízo, e o revestiu de cedro de assoalho a assoalho. E na casa em que ele morava havia outro átrio dentro do pórtico de obra semelhante a esta. Edificou também Salomão uma casa para a filha de Faraó, que tinha tomado por mulher da mesma obra daquele pórtico. Então, aqui nesse versículo 8, a gente entende que isso parece ter sido a residência, melhor dizendo, né? Privada da rainha. Então, não o harém onde todas as esposas e concubinas estavam reunidas. Versículo 9, todas aquelas obras eram de pedras de alto preço, cortadas e serradas com serras segundo as medidas, tanto por dentro como por fora, desde o alicerce até os arremates, e deste modo por fora até o grande átrio. Versículo 10. O alicerce era de pedras de grande valor, de pedras grandes, de pedras de 10 côvados e de pedras de 8 côvados. 11. E ali em cima daquelas pedras de grande valor, lavradas conforme as suas medidas, obra de madeira de cedro. E no grande átrio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas e uma ordem de vigas de cedro, e também assim era o átrio interior da casa do Senhor e o átrio daquela casa. A partir do versículo 3, a gente vai falar um pouco de Irão de Tiro, tá certo? Então, vamos lá, versículo 13. E o rei Salomão enviou uma mensagem e fez vir de Tiro a Irão.
que nós entendemos nesse versículo 13? Né? Embora este homem levava o mesmo nome, então este Irão não era o rei de Tiro, tá certo? Então ele era um metalista e estava a cargo de toda a fabricação de metal fundido das colunas, a fonte de bronze e muitas outras coisas usadas como utensílio do templo. O versículo 14 diz da seguinte forma: filho de uma viúva da tribo de Neftali, e seu pai tinha sido um homem de Tiro e trabalhava ele em bronze. Então, a explicação desse versículo 14, que a gente entende que, num certo sentido, Irão, como tratado aqui, é um tipo de Espírito Santo, não é? Além disso, o bronze, no caso o cobre, é um tipo de humanidade, então pode se fazê-lo reluzir até de um brilho alto. Então, mas ao mesmo tempo pode-se facilmente se deslumbrar. A gente pode tirar essa explicação desse versículo. O versículo continua dizendo que cheio de sabedoria, de inteligência e saber em toda a obra de bronze. Então, aqui a gente tira uma lição que a gente pode entender que é um tipo do Espírito Santo. Então, este, pois, veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Aí a gente abre um parênteses aqui para dizer que o Espírito Santo está tentando fazer do Filho de Deus o que o Senhor Jesus Cristo quer, não é? Não necessariamente o que nós queremos. Versículo 15. E formou 2 colunas de bronze, e a altura dessas colunas era de 18 côvados, e rodeava de uma a outra coluna um fio de 12 côvados. Nós vamos para o versículo 16. Fez também 2 capitéis de fundição de bronze, para que fossem postos sobre as cabeças das colunas. A altura de um capitel era de 5 côvados, e o do outro capitel também de 5 côvados. Havia tranças e malhas de rede e umas cintas de obras de cadeias para os capitéis que tinham que estar sobre as cabeças das colunas, 7 para cada capitel. Então, aqui a gente entende no versículo 17, as cintas de cadeias representam um cordão umbilical, por assim dizê-lo, entre Cristo e o crente. É o que nós entendemos do versículo 17. Vamos para o versículo 18. E quando tinha feito as colunas, fez também 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam nas cabeças das colunas de romãs. O que é romã? Um tipo do fruto do Espírito Santo, né? E da mesma forma fez do outro capitel. Versículo 19. E os capitéis que estavam sobre as colunas no pórtico tinham um trabalho de flores, aqui tipificando pureza, de 4 côvados. Versículo 20. Tinham também os capitéis sobre as 2 colunas, romãs em 2 fileiras ao redor de cada capitel, em cima da parte globular que estava junto à rede, e também 200 romãs que estavam em fileiras em redor sobre o outro capitel. Essas colunas levantou depois no pórtico do templo, e quando teve levantada a coluna direita, pôs-lhe por nome de Jaquim. Aí nós abrimos um parênteses para te explicar. O nome significa que Deus estabelece. Continuando. E levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. O que significa? Nele a força. Versículo 22. E pôs sobre as cabeças das colunas um trabalho em forma de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Agora nós vamos para o versículo 26 a seguir, que vai falar que nós iremos estudar sobre os vasos sagrados. Fez deste modo mar de fundição. Aqui, o que a gente entende? A bacia para o lavatório, não é? Então, de 10 côvados, perfeitamente redondo, e a sua altura era de 5 côvados. Eram de 5 côvados, e a rodeava ao redor de um cordão de 30 côvados. E, versículo 24, e cercavam aquele mar por debaixo da sua borda
em redor umas bolas como botões, 10 em cada côvado, e rodeavam o mar ao redor em 2 ordens, as quais tinham fundidas quando ele foi fundido, e estavam situados sobre 12 bois, 3 ovelhas para o norte, e 3 olhavam para o ocidente, e 3 olhavam para o sul, e 3 olhavam para o oriente. Sobre esses se apoiava o mar, e as portas posteriores deles estavam para a parte de dentro. Nós vamos aqui explicar rapidamente esse versículo 25. Então, os 12 bois simbolizavam o governo de Deus, ok? Que abrangerá a terra durante a época da idade do reino. E aqui a gente entende ainda que esse governo será o mais forte que o mundo jamais conheceu. Daí tipicado pelo boi, não é? Então, além disso, será o mesmo por toda parte do mundo, portanto, todos os 4 pontos cardeais foram nomeados. Vamos para o versículo 26. A grossura do mar era de 1 palmo, e a sua borda era lavrada como a borda de um cálice, como flor de lírios. Aí nós abrimos um parênteses aqui para explicar essa parte desse versículo 26. Então, essa primeira parte aqui simboliza o fato de que este governo de Deus será puro, é o único governo puro que jamais existiu. Dando continuidade, e cabiam nele 2.000 batos. Fez também 10 bases de bronze, sendo o comprimento de cada base de 4 côvados, e a largura de 4 côvados e de 3 côvados a sua altura. O versículo 28. A obra da base é esta: tinham umas cintas, as quais estavam entre as molduras, e sobre aquelas cintas que estavam entre as molduras havia figuras de leões, de bois e de querubins, e sobre as molduras das bases, tanto em cima como debaixo dos leões e dos bois, haviam uns acréscimos de relevo estendido. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com mesas de bronze, e em suas 4 esquinas havia uns suportes, e os quais eram de fundição a cada lado daqueles acréscimos, para estar do lado de cada uma das junturas. Versículo 31. E a boca da pia da fonte entrava um côvado no arremate que saía por cima da base, e a sua boca era redonda, da feitura do mesmo arremate, e este era de 1,5 côvados, e havia também sobre a sua boca entalhes com as suas cintas, as quais eram quadradas, não redondas. As 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas nasciam da mesma base, e a altura de cada roda era de 5 côvados. Então, o que nós entendemos neste versículo 32? Nós entendemos que terá que recordar que o Senhor projetou totalmente tudo isso, não é? Então, nada disso, nem sequer, a menor quantidade, era obra de algum ser humano. Então, era toda de Deus. Deus deu a planta, as medidas, alturas, larguras. Para darmos continuidade, vamos para o versículo 33, que diz: e a feitura das rodas era como a feitura das rodas de um carro, os seus eixos, seus raios, seus cubos e os seus cintos, tudo era de fundição. Deste modo, havia 4 suportes nas 4 esquinas de cada base, e os suportes eram da mesma base. E no altar da base havia de 0,5 côvado de altura uma peça redonda, e ainda por cima da base havia molduras e cintas, as quais eram delas mesmas. E fez nas placas das molduras e nas cintas entalhes de querubins, e de leões e de palmeiras, com proporções no espaço de cada um, e ao redor outros adornos. Desta forma, fez 10 bases fundidas de uma mesma maneira, de uma mesma medida e de um mesmo entalhe. Versículo 38. Fez também 10 fontes de bronze, e em cada fonte continha 40 batos,
e cada uma era de 4 côvados, e assentou uma fonte sobre cada uma das 10 bases. Então, nós estamos terminando de estudar o versículo 7 de 1 Reis, e agora o versículo 39. E pôs as 5 bases à direita da casa e as outras 5 à esquerda, e assentou o mar ao lado direito da casa, ao oriente do sul. O que nós entendemos? Que a totalidade deste tremendo aparelho pesava de 25 a 30 toneladas. Então, a gente observa que cabiam nela mais de 15 galões de água, e com a água teria pesado mais de 100 toneladas. Então, havia 10 fontes pequenas que se supõe que continham aproximadamente 300 galões de água em cada uma, e das fontes pesavam cerca de 2 toneladas cada uma. Então, os escritores judeus, eles dizem que a água era trocada diariamente para que sempre estivesse pura para o uso do culto cerimonial, não é? Então, a gente observa essa importância e essa dedicação concernente à obra, ao templo, às coisas de Deus. E para nós darmos continuidade a esse estudo, nós vamos falar agora de Irão, a partir do versículo 40. Deste modo, Irão fez as fontes, as pás e as bases, e assim Irão acabou toda a obra que fez a Salomão para a casa do Senhor. Ou seja, 2 colunas e os vasos redondos dos capitéis, que estavam no alto das 2 colunas, e 2 redes que cobriam os 2 vasos redondos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs em cada rede, para que cobrissem os 2 vasos redondos que estavam sobre as cabeças das colunas, e as 10 bases e as 10 fontes sobre as bases, e um mar também, e os 12 bois debaixo do mar. Versículo 45. E os caldeirões, as pás e as bacias e todos os vasos que Irão fez ao rei Salomão para a casa do Senhor eram de metal polido, no caso aqui, cobre. Né? O versículo 46 vai falar da fundição dos vasos, a partir do versículo 46. Então, todo o rei os fundiu na planície do Jordão, em terra argilosa, entre Sucote e Sarepã. Versículo 47. E Salomão deixou de pesar o bronze de todos os vasos, devido à enorme quantidade deles. Então, aqui a gente entende no versículo 47, o significado espiritual tem que ver com o que fomos antes da conversão, não é? Nosso próprio critério, então nós criamos que éramos grandes, mas o Espírito Santo nos diz aqui que nos olhos, ou melhor dizendo, aos olhos de Deus, tudo o que fomos não vale para nada, e sim o que vale é o que Ele fará de cada um de nós, não é? Então, nós vamos terminar esse capítulo 7, dizendo aqui, a partir do versículo 48, dos mobiliários de ouro do templo. Então fez Salomão também todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, um altar de ouro, né? Que era o altar de incenso. E a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da apropriação. E 5 castiçais, né? Ou candelabros, de ouro muito puro à direita e outros 5 à esquerda, diante do oráculo, né? O oráculo é o lugar santíssimo. Com as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, que também eram de ouro. Então, aqui a gente entende, nesse versículo 49, há somente um castiçal de ouro no tabernáculo. Então, mas aqui há 10. Então, 5 de cada lado. Então, além disso, haviam 10 mesas dos pães da apropriação, 5 em cada lado. A gente pode conferir no 2º livro de Crônicas,
no capítulo 8 e versículo, melhor dizendo, capítulo 4 e versículo 8. Então, todos estes, com o altar do incenso, estavam no lugar santo. Então, o versículo 49, ele vai nos dar esse entendimento, que estava imediatamente em frente do lugar santíssimo. Então, de fato, quanto à estrutura principal do templo, só haviam duas habitações, o lugar santo e o lugar santíssimo. O versículo 50 diz dessa seguinte forma: deste modo, os apagadores, vasos, bacias, colheres, incensários de ouro puríssimo, também eram de ouro as dobradiças das portas da casa interior para o lugar santíssimo e os das portas da casa do templo. Versículo 51 e último versículo deste capítulo 7. Assim se acabou toda a obra que se dispôs a fazer o rei Salomão para a casa do Senhor, e colocou Salomão o que Davi, seu pai, tinha consagrado, ou seja, a prata, o ouro e os vasos, e os pôs tudo guardado nas tesourarias da casa do Senhor. O que nós entendemos nesse último versículo? Então, parece que todos os metais preciosos que Davi tinha preparado não foram usados na construção do templo. Então, pelo visto, deve ter sido um excelente considerável, né? Que foi armazenado na tesouraria do templo. Então, este foi o capítulo 7 de 1 Reis. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Então, na descrição desse vídeo tem nossos contatos, se você precisar ou quiser, né, oração, você vai entrar em contato, se você precisar de uma visita ou algo concernente, tá certo? Aí nós estaremos à sua disposição. Até o próximo vídeo, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você e toda a sua família. Então, voltando a dizer, o propósito deste é nós estudarmos toda a Bíblia em um ano. Então, todos os dias terão vídeos falando de cada livro da Bíblia Sagrada. Um grande abraço, até o próximo.